Então, vamos hoje dar continuidade aqui no nosso Sefer Ahinur, Parashat Shmini. A gente sabe que todo o Sefer Vaikra, ele é um livro um pouco diferente do resto da Torá, porque ele lida aqui com coisas um pouco mais espirituais. Então, ele vai começar a entrar agora em algumas mitzvot que falam sobre Tumá e Tahará, sobre pureza e impureza espiritual. E, obviamente, são conceitos assim um pouco difíceis. A gente vai começar a ver pureza e impureza associado com os alimentos e também a gente vai ver nas próximas parashiot pureza e impureza também associados diretamente ao ser humano, que tipos de impureza que também é transmitido para as pessoas, que também é transmitido para utensílios, que também é transmitido para comidas e bebidas. Então a gente vai ver que é um assunto novo, assim, que até agora a Torá não tinha praticamente entrado nesse conceito de tumá e tahará, de pureza e impureza. E a gente, Baruch Hashem, vamos ter uma visão um pouquinho mais abrangente, como a gente já faz muitas mitzvot, a gente tem visto que ele trata que o Sefer Ahinur de uma maneira, entre aspas, né, um pouco mais superficial, ele não entra em todos os detalhes de cada uma das mitzvot, ele quer apresentar mais o tam, a motivação que está por trás, e alguns detalhes, obviamente, de como a gente cumpre essa mitzvah, tem sempre a parte dos dinei mitzvah, né, as leis na prática dessa mitzvah. Hoje em dia, a gente já não tem mais tanto esse conceito da pureza e da impureza com a destruição do nosso Beit HaMikdash. Ele vai trazer aqui no Sefer Ahinur, mas a gente vai ver um pouco do impacto que a impureza tem, até mesmo fisicamente falando. A gente já, algumas aulas, a gente vem ressaltando isso, por mais que normalmente a gente está falando sobre a comida kasher, a alimentação que tem a ver com toda a espiritualidade, mas a gente mencionou muitas vezes o impacto que isso tem fisicamente falando. Por quê? Porque a comida não kasher, ela tem um impacto negativo no corpo também. Então, quer dizer, tudo que a Torá manda a gente evitar, isso tem um impacto fisicamente falando negativo e isso impacta negativamente também na conexão corpo e alma. Quer dizer, existe uma interação entre o corpo e a alma, isso é um dos grandes milagres de Hashem. Quando a gente faz a brahá do Asher Yatzar, a gente termina a brahá com as palavras o Mafli Lasot. Hashem ele faz grandes maravilhas. Uma das maiores maravilhas é o funcionamento do nosso corpo, em especial essa interação do corpo, que é algo físico, com a alma, que é algo espiritual. São duas espécies completamente diferentes que Deus fez um grande milagre e elas estão interagindo. A gente vai ver que no conceito de pureza e impureza, a gente também vai ter aqui o impacto espiritual e o impacto físico aqui das impurezas. A gente vai ver alguns detalhes. Mas, por mais que é uma área muito difícil do nosso entendimento intelectual, mas é uma área importante, pelo menos para a gente conhecer um pouquinho aqui das ideias que estão por trás, a base aqui de toda a parte de impureza, como se transmite a impureza, os cuidados que a gente tem que ter, e a gente vai trazer em várias parashot, quer dizer, o finalzinho da Parashat Shmini, até agora a gente estava falando de pureza e impureza dos animais, os animais puros, os animais impuros, a gente vai começar a falar sobre pureza e impureza dos seres humanos, e aí depois, lá para frente, já vai começar também Parashat Tazria e Metzorá. A Parashat Tazria fala da impureza da mulher depois que ela dá luz. Vamos falar de impurezas do Zav e Nidá, são vários tipos de impureza, que é o Tumata Guf, são impurezas que saem do próprio corpo da pessoa. Tem impurezas que a pessoa se purifica encostando em fontes de impureza, como a impureza de uma pessoa morta, que vai estar principalmente na Parashá Hukat, que fala da vaca vermelha. Então, está espalhado, obviamente, alguns versículos soltos pela Torá, falando sobre pureza e impureza, mas o principal está aqui, na Parashá, no Sefer Vaikra, a partir da Parashá Shmini, principalmente Parashá Shmini, Tazria, Metzorá, são parashot que vão falar muito sobre a pureza e impureza, e, obviamente, ele não vai se aprofundar muito, mas ele vai trazer um pouco de luz aqui para a gente entender
um pouquinho melhor como funciona aqui essa transmissão de impureza e um pouquinho de cuidado que a gente tem que ter aqui com as impurezas. Então, a mitzvah, a gente parou na mitzvah Kuf Nuntet, a mitzvah 159, que é a mitzvah Tmeat Shmoneh Sheratzim, 8 espécies de Sheratzim. Sheratzim, talvez a tradução mais literal, seriam as criaturas rastejantes ou criaturas que andam em bandos. Então, a gente vai ter dentro aqui do Sheratzim tanto os animais que rastejam sobre a terra, também vai entrar aqui no Sheratzim, por exemplo, o rato, criaturas em geral não muito agradáveis, e a gente vai ter aqui uma proibição grave da gente consumir esse tipo de alimento, mas também a gente tem que tomar cuidado com a impureza que esses animais mortos eles podem transmitir para a gente. Então, animais vivos não têm impureza, não tem como um animal vivo ele estar impuro. A impureza de um animal só vai acontecer quando ele estiver morto. Então, a carcaça do animal, e isso vai se aplicar, obviamente, para a pessoa que vai consumir esse animal morto. Então, ele também vai estar consumindo, vai estar colocando em contato com o corpo e com a alma dele também essa impureza espiritual. Por ser algo invisível aos nossos olhos, a maioria das pessoas talvez não se importa tanto, mas se a Torá falou para a gente, como a gente mencionou na aula passada, tudo que a Torá chama de uma abominação, tudo que a Torá fala que são coisas que a gente tem que se afastar, é porque tem algum impacto muito negativo no nosso corpo, na nossa alma, e é o caso aqui da alimentação não kasher, da gente se afastar aqui dessas criaturas rastejantes que, apesar de serem coisas normalmente nojentas, mas a gente sabe que tem, inclusive, culturas que gostam de consumir esse tipo de alimentos. Então, liot, shmona, sheratzim, tmeim, umetamim. Então, são 8 espécies que a Torá ela lista, que elas são impuras e elas impurificam através de algumas maneiras que a gente vai falar. Elas não só são impuras, elas também vão impurificar outras criaturas, outras pessoas, alimentos, a gente vai ver. Shenemar, como está escrito, Vezelachem atame basheretz ashoretz alaretz. Esses são os animais rastejantes, esses animais que correm sobre a terra e que vão estar proibidos, são impuros para vocês. Ele vai dar alguns exemplos aqui, a roled, ve'achbar, ve'atzav, então a ratazana, o rato, o sapo, então a gente fala que nojo, mas hoje em dia uma das grandes iguarias dos restaurantes caros é as pernas de rãs. Então está aqui na Torá a nossa proibição de provar, mesmo que pareça uma coisa nojenta, mas o escargot também, aquele que infelizmente algumas pessoas acabam comendo isso, que isso também está dentro aqui, aquele caracol que quebram a concha, e também é uma comida finíssima, servida nos melhores restaurantes. Tudo isso é uma toevá, são abominações para a gente e tem impureza espiritual. Mishorshei a mitzvah, qual que é a raiz aqui dessa mitzvah? Akdamá, ele vai fazer uma pequena introdução aqui. Ele fala o seguinte: Lo yesapek lechol misheyesh bodeah, shelo yadam baolam sheisig ladat kol hachokmah atzofah. Ele fala, olha, que ninguém tenha a pretensão de entender tudo, não tem nenhum homem no mundo, nem os mais sábios de todos os homens, que conseguem entender tudo, todo tipo de sabedoria que a gente poderia alcançar. Shelo italem lo mimeno, que não tem algo que se oculta dele. Sharei afilo al Moshe Rabbeinu amru zichron libracha, que até mesmo em relação a Moshe Rabbeinu foi dito, Hamishim Sharei Chochmaem, existem 50 portões de sabedoria, Vekulam nimseru le Moshe chutz mechad, todos eles foram entregues para Moshe Rabbeinu, com exceção de um portão de sabedoria. Quer dizer, nem Moshe Rabbeinu, com toda a conexão espiritual, com toda a sabedoria dele, que ele falava com Hashem, panim el panim, ainda assim, um portão de sabedoria ele não teve acesso. Então, que a gente não tenha
essa pretensão. Infelizmente, é um dos grandes erros que a gente acaba cometendo na vida, é querer achar que a gente pode entender tudo, que a gente pode entender Deus, todos os decretos que ele faz, e, na verdade, a gente não entende absolutamente nada. Então, a gente tem que, primeira coisa, primeira lei importante aqui, quando a gente está falando sobre entender aqui esses conceitos mais espirituais, é a partir do princípio que a gente não sabe nada e a gente está começando a entender um pouquinho mais, mas a gente não tem que já sair questionando tudo. A gente, Bezrat Hashem, vamos começar a pegar um pouquinho dessa sabedoria. Vechen Shlomo Amelech HaChacham Amar al Atzmo, e até mesmo Shlomo Amelech, que é definido pela Torá como o mais sábio de todos os homens, que chegou em níveis de entendimento profundíssimos, que a gente não consegue, talvez, nem entender o que ele conseguiu entender. Ele sabia a linguagem dos animais, a linguagem das plantas, a linguagem dos demônios. Ele tinha um nível de sabedoria, de conhecimento muito, muito, muito grande. E mesmo ele falou em Coelet, na sua grande obra que ele escreveu no final da vida, que foi, na verdade, um resumo, quando ele percebeu que tudo é uma grande vanidade, toda a busca que a gente tem aqui de prazeres do mundo material e até mesmo de sabedoria, a gente nunca vai ter um entendimento completo das coisas. E ele falou a Marte Erechma, e eu disse, né, eu vou ser sábio, mas eu percebi que a sabedoria está muito longe de mim. Se Shlomo Amelech entendeu que a sabedoria está muito longe dele, o que nós vamos falar sobre a nossa sabedoria? Então, a gente tem que saber que, Bezrat Hashem, estamos começando a aprofundar, entender um pouquinho mais as coisas, mas é um longo caminho, não tem curto-circuito, não tem caminhos curtos para ter sabedoria. A única maneira que a gente tem de ter sabedoria é estudando e mesmo assim sabendo que a gente tem as nossas limitações. Vechen lo yesapek kol mi sheyesh bo moach bekadkado, que Hashem Idbarach uava chokhmah, e também qualquer um que tem o mínimo de inteligência sabe que Deus ele é o pai de toda a sabedoria. O meito nimtzet bo nichlelet kula, então nele se encontra todo tipo de sabedoria, tudo está contido em Hashem. Ve'en shum safek gam ken ki av kol hatovot lo yetzaveh davar et briotav rak letovatam u letoaltam u learchi kol nezek mialehem. E a gente tem que partir do princípio que tudo que Deus ordenou para a gente, ele é o pai da bondade, ele é o pai da misericórdia. Tudo que ele ordena para a gente é sempre para o nosso bem, sempre tem algum benefício, mesmo quando a gente não consegue entender, quando a gente não consegue enxergar, a gente tem que partir do princípio que tudo é uma grande bondade. Tudo isso é uma akdamá, tudo isso é uma introdução aqui que o Sefer HaChinuch ele está dando antes de entrar nesse novo conceito que é o conceito da impureza, que o ser humano ele pode entrar em contato, Vialken, kasher nasig bechokmateinu mina mitzvot. Então, quando a gente alcança com a nossa sabedoria o entendimento das mitzvot, la data toelet magia lá no Baem, e entender qual que é o benefício que essas mitzvot elas trazem para a gente, nismach bo, a gente se alegra, a gente gosta de entender o que a gente está fazendo, o que a gente está cumprindo, de kasher eina nachnu masigim mehem bechokmateinu, atoelet shela no Baem, mas quando a nossa sabedoria não consegue entender aqui, não consegue alcançar os benefícios que as mitzvot trazem para a gente, yesh lanu nachshov al kol panim ki beitron hachokmah asher lashem itbarach al kol briah. A gente tem que saber que Deus está muito acima da nossa sabedoria. Então, o que a gente consegue entender, Baruch Hashem, isso é muito bom, a gente fica feliz. E o que a gente não consegue entender, aqui vai entrar a nossa emuná, de saber que tudo que Hashem faz, a Kadosh Baruch Hu faz, letová, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E Baruch Hashem, a gente vai tentar entender um pouquinho. Yeda Toelet lá no Beoto Mitzvah, e só Deus às vezes entende qual o grande benefício que aquela mitzvah vai ter na nossa vida. Ve'alken sivanu aleia. E foi por isso que ele ordenou para a gente. Então,
ele traz aqui um detalhe muito interessante. Ele fala, Kvar odiuno zichrono livracha, os nossos sábios, eles já ensinaram para a gente. Lama lo nedatam bechol mitzvot. Por que que Deus não entregou para a gente o motivo de todas as mitzvot? Por exemplo, vamos citar o grande exemplo da Torá de uma mitzvah que ela é completamente incompreensível, é a famosa vaca vermelha, pará do mar, é a grande mitzvah que nem Shlomo Amelech conseguia entender, ele achou que ele estava entendendo toda a Torá, até que chegou na vaca vermelha, e ele entendeu que não tem como o intelecto humano alcançar o entendimento da vaca vermelha, e ele questionou todo o entendimento do resto da Torá. Será que realmente eu entendi na profundidade máxima que eu poderia, ou entendi de uma maneira limitada? Então, quer dizer, a vaca vermelha é um exemplo de muitas mitzvot que a gente não consegue entender. Quer dizer, toda essa parte de kashrut, na verdade, também está nessa categoria de hukim, de leis que a gente não consegue entender o benefício disso, e toda essa parte de pureza e impureza, é óbvio, como é invisível aos nossos olhos, é muito difícil para a gente entender. E a grande pergunta é por que que Deus não revelou para a gente a motivação, o tam, o motivo de cada mitzvah? Ve'amru sheyesh she'aya adavar shelo yelanu kishalon bazeh. E o motivo é para que a gente não tropeçasse aqui nessas mitzvot. Veio Raya, e os nossos sábios trouxeram a prova. Sharei shtai mehem nidgalataman. Duas mitzvot foram reveladas, o motivo delas. Venichshal bahem gadol olam. E o maior do mundo, ele tropeçou. Eu não tenho certeza, aqui eu não achei nenhum comentarista, se ele está se referindo aqui a Shlomo Amelech, que começou a entender as mitzvot, e ele acabou tropeçando pelo fato que ele entendeu as mitzvot, então ele achou que ele poderia fazer do jeito dele, e ele acabou tropeçando nisso, e infelizmente ele quase perdeu o Olam Abá, ele quase perdeu o mundo vindouro. Tem toda uma discussão no Talmud, o Sanhedrin que quis decretar que ele perdesse o Olam Abá, porque ele foi contra algumas mitzvot que estão explícitas na Torá, já que ele entendeu a motivação, ele achou que ele poderia não fazer exatamente como está escrito, porque ele não tropeçaria no que a Torá quer evitar, e ele quase acabou perdendo o seu mundo vindouro. No final das contas, teve uma intervenção divina para que garantiu que o Shlomo Amelech teria o seu mundo vindouro. Pode ser que é isso que ele está se referindo aqui, como o Shlomo Amelech, ele entendeu muito o funcionamento das mitzvot, pode ser que isso acabou sendo um tropeço para ele, ele acabou fazendo contas que não eram para ele acabar fazendo. Ve'alershov tofez lavou alai, ala mashal shamru zichrono livracha, e aqui ele vai entrar um pouquinho num questionamento aqui filosófico, mas o ponto todo que tem que ficar para a gente dessa pequena introdução que ele está fazendo aqui, ele fala que a gente tem que entender que o único que tem a sabedoria capaz de entender todas as mitzvot, e intencionalmente ele não quis transmitir para a gente todo o entendimento com toda a profundidade, é o Criador do mundo, e se ele fez uma mitzvah, é letovateinu, é para o nosso bem, é para a nossa toelet, tem algum benefício, mesmo que num primeiro momento eu posso não conseguir enxergar qual é o benefício, qual é a lógica que está por trás disso. Infelizmente, tem muitas pessoas que eu já escutei falando: eu cumpro as mitzvot que eu entendo, o que eu não entendo eu não cumpro. Quer dizer, eu sou igual para igual com Hashem, o que eu conseguir entender dele eu faço, o que eu não entender eu não vou cumprir. Então, isso é um erro muito grande, isso é parte aqui de toda a gavá, de todo o orgulho do ser humano que às vezes se acha a ponto de poder se igualar com o Criador do mundo. Então, ele começa a falar, Veato, Acharea, que dá matei nos outros. Então, depois aqui dessa pequena introdução que ele fez para todo o conceito que a gente vai ver aqui nas próximas mitzvot, o conceito de pureza, impureza, tumá e tahará, Shechochmat akel gdelá al kol chochmá, e a sabedoria de Deus está acima de todas as sabedorias, Vekilo yetzaveh davar letová lanu, e Deus ele só faz coisas que são para o nosso benefício, letoel gdolá,
que para o nosso bem, com algum benefício grande e direto na nossa vida. Em lá no Kushia Velo Sheila Bechol Isura Machalot Ve'archakat Atumá Bekol Asher Lo Ye Atoelet Lanu Yedua Umuseget Be Hakira. Mesmo coisas que a gente não vai conseguir entender, de todo esse afastamento que a gente tem na Torá, de certos alimentos, de certas impurezas, a gente não vai questionar. Eu não consigo entender e tudo bem, a gente não está aqui para entender tudo, a gente está aqui para cumprir, não para entender. Óbvio, a gente tem sim a obrigação de procurar, de se aprofundar na Torá, de querer conhecer, essa vontade de sempre querer entender um pouco mais. E Baruch Hashem, a gente falou essa oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer um assunto que poucas pessoas têm o mínimo conhecimento aqui do que é pureza, do que é impureza e um pouco das aplicações práticas disso. Então, quer dizer, é a busca pelo conhecimento. A gente sim deve buscar, deve procurar, deve ter a vontade de aprender, mas ao mesmo tempo sabendo que existem limitações e tudo bem, não tem problema nenhum, a vida continua, mesmo que a gente não vai entender tudo. Teve uma vez uma pessoa escreveu para um rabino e o rabino, e qual que era a pergunta dele? Ele falou: olha, rabino, eu tenho uma pergunta e eu não estou conseguindo ter nenhuma resposta para essa pergunta, então eu não estou conseguindo continuar com a minha vida. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu estou travado nisso. E o rabino respondeu para ele: olha, vê na fonte tal, tal e tal, no siman tal, no seif tal, deu toda a indicação para ele. E depois de um tempo o rabino recebe uma outra carta, falou: olha, rabino, não entendi nada da sua resposta. Você me deu um assunto que não tem nada a ver com o que eu te perguntei. Por que você me mandou olhar nessa fonte aqui que você me escreveu? E o rabino falou para ele: olha, se você olhar dentro dessa fonte, você vai ver que no Shulchan Aruch, o próprio Rav que escreveu o Mechaber aqui, o Rav Yosef Karo, ele ficou com uma dúvida e ficou tsaririun, precisa se aprofundar. Eu também não entendi completamente. E o Shulchan Aruch não parou, não é que ele parou, olha, não entendi alguma coisa, parou minha vida, parou meu livro, parou minha obra. Não, segue em frente, não entendi completamente. Muitas vezes na Guemará terminam discussões em teico, termina entre aspas, empatado, e quando chegar o Eliyahu Hanavi, ele vai revelar para a gente, e tudo bem, o Talmud continuou, o Talmud não parou, olha, não, a gente não sabe, vamos parar tudo, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente não sabe, a vida continua. Então, é com esse entendimento que a gente precisa começar a entrar nessa área, que é um pouco mais difícil intelectualmente para a gente entender. Ve'al titmabni al inyanei atumá imune la marbe al kol briá. Então, esse assunto aqui da impureza é algo que está muito oculto, é muito fora assim do nosso cotidiano. Que efshar she atumá tazik et hanefesh umachliak tzat. Então, pode ser que a impureza ele cause danos para nossa alma e ele adoeça um pouco o nosso corpo. Então, olha que interessante, que tem um efeito tanto para a alma quanto para o nosso corpo. E eu escutei isso da boca de alguns sábios, está escrito no Passuk da Torá, vocês vão se impurificar com eles. Então, a linguagem que está escrito é nitmetem, de tumá, e ele fala ve netamtem, só que está escrito um pouquinho diferente, não nitmetem, e sim netamtem. Qual a diferença? Timtum seria aqui uma tolice, timtum alev é quando o coração ele começa a ficar com uma capa que ele começa a não entender as coisas. A tumá, ela traz timtum alev. Quando a gente come comidas não kasher, isso também vai afetar o nosso entendimento intelectual. Mas como pode ser? Ele vai perguntar aqui, como pode ser que algo espiritual vai ter um efeito sobre o nosso corpo físico? Então ele fala, o nefesh akayemet, o nosso pensamento, os nossos, toda a nossa parte intelectual, isso é a nossa existência espiritual. Está escrito que quando o ser humano ele foi criado, foi colocado dentro dele uma alma de vida, e Urash explica onde isso vai se expressar através do dibur da fala e através do intelecto. O intelecto é a expressão do nosso lado espiritual. Então, quando começa a entrar em contato
com impureza espiritual, o intelecto da pessoa ele é danificado também, ele vai sofrer aqui um dano, e se estraga o entendimento lógico da pessoa através da exposição à tumá, à impureza. Vai titme então, como pode ser que coisas materiais vão ser afetadas através de coisas espirituais? Mesmo que são espécies completamente diferentes, o espiritual e o material, ele fala aqui, porque como o corpo e a alma eles estão conectados, Laken al-Kolpanim. Então, sim, existe um efeito. Qualquer coisa espiritual também pode causar um efeito negativo material e coisas materiais podem causar efeitos espirituais negativos, já que os dois estão conectados. Veim ken anarnu bneish be aniut datenu. Então, nós, seres humanos, com a nossa pobreza de intelecto, Loneda anefesh malta, a gente pouco conhece da nossa alma, da essência verdadeira da nossa alma. Vernile ladat refuatá omahalatá. Então, como a gente vai poder entender a cura e a doença, as doenças da alma? Midera hakirá, através das pesquisas, como a gente faz na medicina. Na medicina, tem uma doença, a gente vai fazer uma pesquisa, vai pesquisar medicamentos, vai entender um pouco melhor a doença. Como que a gente vai poder trazer cura e entender as doenças da alma? Alolarofim entarbulá berefuá adquiramikara amahalá. Os médicos, eles só podem começar a produzir um remédio quando eles entenderam a doença. Primeiro você precisa entender a doença e aí você vai partir para uma cura. Então, como que a gente vai partir para uma cura se a gente não entendeu nem o que é ainda a alma e a essência dela? Bialken Beholar Hakot Atumá Sheyavou Batorá. Por isso, tudo que a Torá fala para a gente se afastar das impurezas, em lá no Lechatê Tahar Shorshem, a gente não tem que ficar procurando os motivos mais profundos. Ad Boeno El Tachlita Yediá Beinenei Nefesh. E eu só vou parar quando eu tiver um entendimento completo de todos os detalhes aqui da nossa alma. Ladat Malta Motzá, o Mová, só quando a gente entender a essência, da onde veio, para onde vai a nossa alma, Veaven Zeda Vedaeu, que Nimtza Ktsat Tshuva al Kol Shorshei Mitzvot Atumá, Veatahara Ad Asher Kimat Yeh, Masve al Paneino Be Hidush Paradumá. Então ele fala que talvez a fonte disso tudo, como a gente mencionou, a Paradumá, nossa vaca vermelha, é a grande demonstração que a gente não entende nada do mundo espiritual, a gente não entende nada da nossa Neshama, a contradição que tem na Paradumá, na vaca vermelha, Shemetame Atahoru, o Metaer Atame, quem está impuro e é jogado sobre ele as águas da vaca vermelha misturadas, cinzas da vaca vermelha misturado com água, com alguns outros ingredientes, a pessoa que estava impura fica pura e a pessoa que jogou a água, ela fica impura. Então, quer dizer, como que pode a mesma cinza da vaca vermelha, uma pessoa que estava impura, ela fica pura, e uma pessoa que estava pura fica impura? Quer dizer, o mesmo elemento, ele pode ter efeitos contrários. Em uma pessoa, ele vai purificar, e outra pessoa, ele vai purificar. Vegam Sham, a gente vai ver isso, Bezrat Hashem, na mitzvah 497. Ainda temos um longo caminho até lá, mas Bezrat Hashem, a gente começou do zero, já estamos na mitzvah 159. Devagarzinho, a gente vai acrescentando conceitos, acrescentando entendimentos. Então, lá na mitzvah 497, Parashat Hukat, a gente vai falar um pouquinho sobre a vaca vermelha. Narich Bainyan, ele vai se alongar um pouquinho mais, especificamente sobre a vaca vermelha. Bezrat Hashem, Lekabel Sahar Bayegia Limtzot Divrei Hefetz. E a gente vai ganhar recompensa pelo esforço da gente tentar entender as coisas, por mais que dentro das nossas limitações a gente vai ter algumas dificuldades, mas tem o esforço da gente estar correndo atrás para tentar entender. Dinei a mitzvah, vamos ver algumas leis na prática. Até agora foi
muita teoria, vamos tentar pegar um pouquinho da prática aqui das leis de impureza espiritual. Ele fala de Dinei mitzvah, kegon ma shamru zichron livracha, como os nossos sábios falam, em Masechet Kelim. Kelim são utensílios também, é uma Masechet, é o primeiro tratado da parte de Taharot, da parte das Mishnayot, que fala sobre pureza e impureza. Então, Masechet Kelim fala que Shmona Sheratzim Hem Nikraim Avatumah, esses 8 rastejantes, esses animais, também incluía os insetos, estão dentro aqui desses Sheratzim, esses 8 que estão explícitos na Torá, eles são chamados de Avatumah, eles são a fonte da Tumá, Klomar, Shemetamim Adam Vekelim Bemagá, eles impurificam uma pessoa e utensílios através do toque. Uma pessoa que encosta, por exemplo, na carcaça de certos animais mortos, ele fica espiritualmente impuro. Veima Kelim Shelheres também, utensílios, depende do material, existem leis também. Se o material é de metal, é uma aplicação, se o material é de madeira, é outra aplicação, se é de barro, também ele fala metamimotam keivan shekansu betor haviró, se a impureza do utensílio de barro só se entra dentro da parte oca do utensílio. Cada tipo de material dos utensílios tem as suas próprias leis, quer dizer, tem tratados e tratados no Talmud só sobre pureza e impureza. Vezeu achiluk sheyesh benyan a tumat ben ma shenikra av le ma shenikra balad. Existe o avatumá. O avatumá é a fonte primária da tumá, da impureza, e existe o valada tumá, que seria literalmente o filhote da tumá, o filho da tumá, que já é quando ele é transmitido para um segundo agente. Então já muda. O avatumá metamet adam vekelim, o avatumá, ele impurifica seres humanos e utensílios, e o vladatumá eno metamet adam vekelim, ele não impurifica nem seres humanos e nem utensílios. Veasheratzim einam mitamim ach yamutu, esses seres rastejantes, insetos também incluídos, eles não podem transmitir tumá, a não ser depois de mortos. Enquanto eles estão vivos, como a gente já falou isso, nenhum animal vivo tem impureza espiritual. Shenemar, como está escrito, anogea bahem bemotam. Todo aquele que encostar na carcaça deles, depois que eles estiverem mortos, itma, essa pessoa ela vai ficar com impureza. Os monasheratzimeilu davkahem ametamim. Só esses 8 que estão escritos na Torá são os que transmitem essa impureza. Avalkol shear sheratzim. Todos os outros animais, esses répteis, esses rastejantes aqui, e os insetos que não estão escritos na Torá, por exemplo, como a nahash, a cobra, veakrav, que é o escorpião, vekayotze bahem, einam mitamim klal, eles não impurificam. Então, mesmo alguém que mexer numa cobra morta, ele não está recebendo impureza espiritual. Não que a gente pode comer cobra, por favor, não estamos falando isso, mas em termos de impureza do toque, esses animais não impurificam, nem a cobra, nem o escorpião e nem outros que não estão listados na Torá. Vedina sheratzim usheinam metamim be massa plimagá. Também um outro detalhe, são muitas informações e detalhes, e de novo, a gente não vai sair daqui experts em saber tudo sobre impureza, mas pelo menos os musagim, novos conceitos para abrir um pouco os nossos olhos, os nossos horizontes aqui sobre espiritualidade. Uma forma de se impurificar, a gente falou, é magá, é encostar numa fonte de impureza. Uma outra forma de se impurificar é quando você carrega alguma coisa, mesmo que você não está diretamente encostando aqui nessa fonte de impureza, se você estiver carregando. Vamos dar um exemplo, coloca um animal, uma fonte de impureza em cima de uma mesa e 2 pessoas seguram uma de cada lado e elas estão carregando essa impureza, mesmo que elas não encostaram na impureza, eles vão receber essa impureza. Isso se chama
tumat massá. Massá vem de carregar. Ele fala que os sheratzim, eles impurificam através de magá, mas eina metamim be massá. Eles não impurificam através de carregar. Então, só quando encosta e não quando só simplesmente carrega. Tem outras coisas, outras fontes de impureza que até mesmo só carregando, sem precisar encostar, por exemplo, alguém que está segurando por uma corda. Eu não estou encostando diretamente nessa fonte de impureza, mas isso é chamado de massá, de carga, de carregar, e isso alguns tipos de impureza, sim, vão ser transmitidas simplesmente pelo fato de carregar. Tem impurezas que são transmitidas, por exemplo, da pessoa sentar em algum lugar, esse lugar já está impuro. Uma pessoa que está com certos tipos de impureza, se ele sentar em alguns lugares, ele já impurifica esse lugar. Se tiver 10 colchões, por exemplo, ele impurifica os 10 colchões. A gente, Bezrat Hashem, vai falar sobre tudo isso lá na frente. Venogan sheinam metame bgadim shealav beshaat magabahem. E a pessoa aqui, na hora que ela encostou num sheretz morto, quer dizer, nesses animais escritos na Torá, esses rastejantes, répteis, as roupas que ele está vestindo não se impurificam junto com ele. A gente vai ver, tudo isso que ele está falando é porque vão ter outros tipos de impureza, que até a roupa que a pessoa está vestindo vai ficar também impura com esse contato. Veshiur tumata sheretz que adashá. Agora, se a pessoa, em vez de encostar num réptil inteiro, nesse bicho rastejante inteiro, ele encostou num pedaço só desse bicho. Esse bicho cortaram pedaços. Quanto é o mínimo que ele ainda transmite tumá? Ele fala que adashá, o tamanho de uma lentilha. Se for maior que uma lentilha, já transmite tumá. Se for menor do que uma lentilha, não transmite essa impureza. Shearei matzino shatorá timatan stam veish mehem sheratzim sheinam eila kadashá. Como tem alguns desses répteis, desses bichinhos, que o tamanho máximo deles é adashá, é o tamanho de uma lentilha. E a Torá está falando que eles impurificam, significa que o tamanho mínimo para impurificar é esse tamanho de uma lentilha. Vekola sheratzim mitztarfim leke adashá. E se você pegar vários shiratzim, vários pedaços aqui de répteis, eles se juntam para formar o tamanho mínimo de impureza. Não precisa ser todo esse tamanho do adachá, dessa lentilha, do mesmo animal. Podem ser pedaços de vários animais e juntos eles vão impurificar a pessoa que entrar em contato. Afilo meat misel, mesmo que seja um pouquinho desse animal e um pouquinho daquele outro animal, mitztarevle que adachale também, eles se juntam para chegar nessa medida mínima e conseguir transmitir a impureza. Shelotomar einahiu vela beke adacham mechad levad. Então, mesmo que não seja um único animal, ainda assim, esses vários pedacinhos de animais, eles vão impurificar a pessoa. Vedin basar hai aporesh mina sheretz, e uma carne viva de um animal que se separou dele, saiu um pedaço, o animal ainda está vivo, mas uma parte do corpo do animal, pegaram lá a largatixa e cortaram o rabo dela, quer dizer, o bicho ainda está vivo, mas a gente tem um membro dela, uma parte do corpo dela, um membro completo aqui de um desses animais, veaculiá, veacaved, vealachon, e o rim, o fígado ou a língua, Vedin daman, e todas as leis referentes ao sangue desses animais, Begidan, Vetsipornan, e os tendões e as unhas desses animais, ou as garras desses animais, Beoran, e o couro desses animais, o Beit Satan e os ovos, quer dizer, tudo isso tem discussão. Baruch Hashem está na Masechet Meilá. Então, todos os detalhes dos detalhes, tudo isso está na Torá, e a gente, de novo, poucas pessoas conhecem esses detalhes. A gente não vai entrar aqui, mas pelo menos para que os nossos ouvidos, alguma vez na vida, a gente já escutou esses conceitos aqui. Vedin kola nitma baem. Então, todo aquele que se impurificou com o sheratzim, com esses animais rastejantes
mortos, impuros. O que acontece com essa pessoa? Asur lechol trumá, ele não pode comer trumá. O que é trumá? É a comida que os Koanim comem, que é separado da produção. Quando Israel, um Yehudi Israel, ele tem a produção dele, ele vai separar uma parte que ele vai dar para o Cohen, essa parte tem kedushá, tem santidade, e o Cohen não pode comer se ele estiver impuro, é proibido, ele está fazendo uma proibição aqui da Torá. Be kodashim também, korbanot, que são kadosh, que são sagrados, uma pessoa impura não pode comer. O likanes lamigdash, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, isso é uma transgressão grave, a pessoa entrar no Beit HaMikdash enquanto ele está no estado de impureza. Acheitbol, precisa duas coisas para a pessoa se purificar. Ele precisa ir na mikve, ele tem que mergulhar na mikve, é uma reunião de águas, existe um tamanho mínimo, um volume mínimo de água para a pessoa mergulhar e ela poder se purificar. Também a gente vai falar sobre a mikve, sobre essa mitzvah, aparece também lá na frente na mitzvah 475, fala especificamente sobre a mitzvah de mikve, Bezrat Hashem, mesmo depois que a pessoa já mergulhou na mikve, ainda não está completamente puro, não terminou ainda toda impureza. Asur lechol afilu trumá aderev shemesh, até o pôr do sol. Então, a pessoa tem que fazer duas coisas, tem que mergulhar na mikve durante o dia e tem que esperar o pôr do sol para ela estar completamente pura. Depois disso, a pessoa está completamente purificada e ela pode sim comer trumá e os korbanot e todas as outras coisas de kedushá, de santidade. Veyeter prateia mevoarim beseder tarot o berov masechet kelim vetarot. Então tá alguns tratados, tratado de tarot, no Seder, né, de Taharot, tem vários tratados, por exemplo, Masechet Kelim, Masechet Taharot, tudo isso, todos esses detalhes, eles estão escritos lá. Venoeged bechol makom ou bechol zman, isso se aplica em todos os lugares, em todas as épocas. Pesharim ubanekevot, tanto para os homens quanto para as mulheres. O leinyan shekol shenitma besheratzim nikrat tameh. Então, toda pessoa aqui, ele se impurificou com esses rastejantes, esses répteis, ele é chamado de tameh, ele está impuro agora. Velo yale mitumah atidbol bemaim kedinoi. Ele não vai sair desse status, quer dizer, não é algo que passa sozinho. Espera 24 horas que a impureza passa. Não passa. Tem que mergulhar numa mikve, até ele mergulhar na mikve, ele não tira essa impureza dele. O Mikol Makom Marshav, mas ele fala o seguinte: hoje em dia, Shein lá no Bavonoteino, Lo Migdash Velo Tarot, a gente já não tem mais o nosso Beit HaMikdash por causa das nossas muitas transgressões, em especial pela transgressão de Lashon Hará. A gente não tem o Beit HaMikdash, a gente já não tem mais objetos sagrados, a gente não tem mais Trumá também. Em lá no Limnotá, Becheshvon Mitzvot, Noagot, a gente não conta aqui essa mitzvah como as mitzvot que ainda podem ser cumpridas. Hoje em dia, a gente sabe que das Tariag mitzvot, das 613 mitzvot da Torá, muitas não podem ser cumpridas hoje em dia. O Hafetz Haim, ele fez um livro das mitzvot que ainda podem ser cumpridas hoje em dia. Das 613, tem pouco mais de 250 mitzvot que a gente ainda pode cumprir. Uma delas não é essa da impureza, o Mishem Mitameh, e a pessoa que se impurificou, a filuledat, mesmo que a pessoa intencionalmente, ele foi lá se impurificar, Bechol Zman, em qualquer época, Einalav Het Bezer, não existe nenhuma transgressão da pessoa se impurificar. Não é uma proibição da Torá, olha, não se impurifique. Então não tem transgressão da Torá, Eila Sheinu Rashai Ligaba Kodashim Acheitar. A única coisa, ele tem as proibições que a gente viu, não pode comer coisas sagradas, não pode entrar no Beit HaMikdash, mas não tem nenhuma proibição, ele não transgride uma mitzvah da Torá, mesmo se intencionalmente ele entrar em contato com a impureza. Mikol Makom, Yesh
lechol mevin learhika tumá, mas qualquer pessoa um pouco mais sábia, um pouco mais entendedora, falamos na introdução que tudo que faz mal, tudo que a Torá afastou a gente é porque faz algum mal, fisicamente falando, espiritualmente falando, que a nefesh mitalá betahara, porque a alma ela só se eleva quando ela está imersa em pureza. Então, toda vez que eu estou me expondo a uma impureza, eu estou estragando de alguma maneira o nosso crescimento espiritual. Não tem uma proibição da Torá, mas qualquer pessoa com mínimo de intelecto, ele não vai se expor intencionalmente a esse tipo de coisa. Vekatav Ramban, já de acordo com o Ramban, mais uma vez aqui, Mahloket, a disputa entre o Rambam e o Ramban, diferente do Rambam, que conta aqui do Sheratzim, sobre Tumá e Tahará, pureza e impureza, como uma mitzvah, o Ramban, Zichrono Livracha, she'ein lanu lachshov beminyan hamitzvot shelo kol dinei atumot. Ele fala aqui, nada relacionado aqui com Tumá entra como mitzvah das 613 mitzvot da Torá. Ele fala que não está na conta das 613 mitzvot. Besefer Mitzvot, lá no livro do Ramban, chamado Sefer Mitzvot, ele fala o seguinte, Katav tam nachon ledvarav, e ele explica o motivo disso, ele não vai trazer aqui para não se alongar, ele fala, ó, ele traz aqui, ele fala, olha, esse livro é um kitsur, é um resumão aqui, eu não quero me aprofundar, trazer todo esse lado, todo aquele lado, ele fala, quem quiser, vai lá ver no livro do Ramban, ele trouxe a motivação dele, por que ele não considera aqui isso como uma das 613 mitzvot da Torá, não só esse aqui, todos esses assuntos de pureza e impureza, ele não considera como parte das 613 mitzvot da Torá, e eu não quis trazer aqui todos os argumentos do Ramban. E bemitzvat tzadik vav, na mitzvah 96, decifrou lá no livro dele, Timtza inyan be'aruká, quem quiser ver lá no livro dele que ele se alonga falando sobre isso, o Basof Inyan Amar, no final de tudo, o que ele termina, o que ele conclui, Sheashem mena'ano miasot advarim betumá. Deus ele nos impede, ele não quer que a gente faça as coisas num estado de impureza, venishar aleinu leodieinu, e ele quis deixar a gente saber isso, eis edavar ruatumá. Então ele transmitiu para a gente na Torá o que é tumá. Ele não quer que a gente faça as coisas num estado de tumá, então ele transmitiu para a gente saber o que é tumá e o que não é tumá. Ve'amar shein negiat hamet ve'ashratzim, e ele fala que é encostar ou numa pessoa que morreu, ou nos répteis, desses rastejantes aí que morreram, vezulatam kola niskarim batorá, e todos os outros casos aqui trazidos na Torá, as outras fontes de impureza. Veshein lá no limnotam bemet, mas que eles não fazem parte das 613 mitzvot da Torá, de acordo com o Ramban, o Nachmanides, mitzvat bifnei atzmam, vezeu shamarno she akravat balmum nimnaat venishar aleinu ladat eize davar hem mamumim ubemet lo nimne kol mum vamum mechem mitzvah. Então ele traz um paralelo aqui, só para terminar aqui essa mitzvah, ele fala da mesma maneira que tem uma proibição de trazer korbanot que tenham algum defeito. E a Torá traz uma lista de todos os defeitos que impedem a gente de oferecer um korban, de fazer um sacrifício, e ele fala da mesma maneira que cada defeito não é uma mitzvah por si só, quer dizer, existe a mitzvah de não oferecer com defeito, e cada detalhe não é uma mitzvah por si só, assim também o Ramban fala que todos os tipos de impurezas que a Torá vai trazer, é só para entender que a gente não pode fazer os serviços para Hashem num estado de impureza, mas não é cada impureza uma mitzvah por si só. O Rambam, por outro lado, e o Sefer HaChinuch, ele segue na contagem das 603 mitzvot, ele segue o Rambam, o Maimonides, ele sim vai considerar cada mitzvah e mitzvah por si só, cada impureza como uma mitzvah por si só. Então, na aula que vem, a gente vai entrar um pouquinho mais na impureza que contamina os alimentos, as impurezas da carcaça, também de animais grandes,
como funciona tudo isso. Bezrat Hashem, vamos sair daqui com uma visão muito mais aberta sobre esse assunto, por mais que é um assunto meio caixa preta, mas o que dá para entender, a gente, Bezrat Hashem, vai sair com uma visão muito maior, muito mais aberta. Shavua Tov.